nós vamos falar sobre inteligência artificial e principalmente a inteligência artificial utilizada nas campanhas eleitorais. Vale lembrar que agora, 2024, é o ano de eleições municipais, né? Então a gente vai eleger aí prefeitos e vereadores, né? E certamente saiu já, né? Agora na última semana de fevereiro a gente teve aí a regulamentação das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Falando sobre o uso da inteligência artificial, né? Trouxe algumas aplicações que já foram usadas e deram muito certo nas eleições de 2022, né? Para presidente e que estão sendo replicadas agora para o pleito das eleições municipais de 2024 e é sobre isso que nós vamos começar a falar com essa mesa de pessoas muito especializadas, né? Dr. Coriolano tem livro sobre o assunto, é um jurista que já trata do tema há muitos anos. Marcelo também é um publicitário que também adota a inteligência artificial. É um marqueteiro mesmo, marqueteiro. Exatamente. E agora está fundando o Instituto de Inteligência Artificial, né? É o Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial, que é um instituto que está nascendo do mercado, né? De marqueteiros, jornalistas, juristas. Tem que convidar o Dr. Coriolano. Já está convidadíssimo. É um prazer. Mano também, é um jornalista que entende muito sobre o tema, e o Ilcinho, que trabalha também muito com essa questão de marketing eleitoral, né, Ilcinho? Isso, eleições. Eleições. Então, vamos começar a falar. Eu acho que é legal para a gente pontuar para a nossa audiência primeiro. Vamos desmistificar esse fantasma chamado inteligência artificial, porque as pessoas, ao mesmo tempo que sabem, não sabem o que é inteligência artificial, né? Porque a gente agora associa sempre ao chat GPT, né? GPT. A gente está sempre associando a ele, mas ele nem é, né, uma inteligência artificial no seu modelo mais clássico, vou pontuar dessa forma, né? Então, eu queria aproveitar primeiro a experiência dos senhores, né? Vou pedir para o Dr. Coriolano e depois eu passo a palavra para você. Eu queria que vocês desmistificassem para quem está em casa, né? Quem não entende de tecnologia, quem não é desse universo, o que é inteligência artificial e alguns exemplos práticos, ou seja, do nosso cotidiano, que a gente às vezes está falando com uma inteligência artificial e nem sabe que está falando, né? Então, Dr. Coriolano, por favor, a palavra é sua. Inteligência artificial, ela é um conjunto de algoritmos, é uma tecnologia, de certa forma, complexa, mas ela vem para facilitar e trazer algumas respostas para assuntos simples do dia a dia de todos nós. Por exemplo, eu fui fazer alguns exames para a coluna, para o nosso telespectador entender. Coloquei ali na inteligência artificial e ele me disse, olha, você está com uma inflamação aqui nessa vértebra, etc. E ele traz isso numa linguagem mais clara, que a gente pode entender, né, de uma forma assim. E passei isso para o meu médico, ele ficou encantado. Puxa, nunca tinha utilizado dessa forma, que maravilha. Uso muito para correção de texto, para deixar o texto mais leve. Olha, escreva como um jurista, mas dê um tom mais leve, mais ameno. Escreva um texto, uma resposta para o Wilson com bom humor, né? Escreva para o Mano, mas de uma forma mais suave, mais adequada. Então, a inteligência artificial, ela, assim, em resumo, ela tem múltiplas utilidades para medicina, advocacia, engenharia, para o marketing eleitoral, para as eleições, e que é justamente um dos temas que nós vamos falar aqui hoje, né? Justamente a utilização da inteligência artificial nas eleições. Mas, assim, de grosso modo, para quem está nos ouvindo entender, doutora. Tá. E aí eu vou pedir a ajuda do Marcelo, porque uma das coisas que foi vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral são os chatbots, né? É o uso do chatbot, inclusive seja com o uso da imagem do candidato ou de qualquer ser humano, voz, etc. Explica o que é o famoso chatbot e o que já tem, quem já tem usado o chatbot e a gente nem sabe. Eu queria voltar só um pouquinho. Claro, se você me fica à permitir. vontade. Gente, a gente tem que entender que a gente usa inteligência artificial todos os dias e há muito tempo.
E essa é a grande questão. Ela está presente na nossa vida. Ela tem à disposição todos os livros que foram escritos no mundo, todas as teses, todos os artigos. Então, a capacidade de processamento dela é uma coisa que vai levar a humanidade para um próximo passo. E ela é ferramenta, ela não é boa nem ruim. Essa é a questão, né? Uma chave de fenda na mão do mecânico arruma um carro, ela, apesar dela ser feita para parafuso de fenda, ela pode desatarrachar um parafuso Phillips, mas ela pode perfurar um pulmão. Sim, na mão de um criminoso Um pode bisturi virar... na mão de um médico salva uma vida, na mão de um bandido tira. A ferramenta ela não é boa nem ruim. O uso da ferramenta pode ser boa ou ruim. E quem dá esse uso é o ser humano. Nós usamos o Waze, nós usamos autocompletado do celular. O Waze quando o senhor fala, nós usamos o Waze porque ele é uma modalidade de inteligência artificial. Extremamente avançada. É extremamente avançado. Ele, sozinho, ele traça a rota, ele vê onde é que estão os congestionamentos. Por quê? Como é que ele faz isso? Através do processamento de dados dos próprios usuários. O próprio uso. Por que o ChatGPT é uma coisa tão poderosa e vai ser muito mais? Porque você tem milhões de pessoas que estão treinando ele. Essa é a questão. Quanto mais você usa, na área da medicina, ela está ajudando o cego a ver, surdo a ouvir. Ela, com pequenos biomarcadores, ela tem uma capacidade de diagnóstico infinitamente maior do que o médico. Entendi. Ou seja, ela é uma coisa importantíssima. Entretanto, e aí eu só estou querendo conceituar um pouquinho antes da gente chegar no chatbot, para as pessoas entenderem qual... Está todo mundo muito preocupado com as deepfakes, né? O Wilson, que é um grande marqueteiro aí na área política, todo marqueteiro fica de cabelo em pé, porque sabe que a qualquer hora vai ter um ataque. A gente teve lá Silvio Barros, lá em Maringá agora, primeira vez primeira ação e primeira resolução, primeira decisão de um tribunal regional contra deepfake e que responsabilizou as plataformas. Eu acho que isso a gente deve falar um pouquinho mais. Vamos falar. Mas assim, só para concluir... O prefeito de Manaus teve a voz alterada e distribuíram para Entretanto, a população de Manaus. Inclusive, isso já tem até quem está nos assistindo, hoje você já consegue fazer isso, já tem soluções, aplicativos de celular que você pode brincar. É muito de alternar fácil, a voz, é muito etc. fácil. Botar voz de artista. Você pode até... O próprio Waze, você pode botar a voz do Mickey, da Ivete Sangalo, você pode botar a voz de quem que a você gente quiser. identifica que é deepfake, mas tem o Silvio Santos cantando Dire Straits e viralizou ele cantando Claro, Dire Straits, e a tendência... Mas você vê que é uma montagem, mas foi a tendência, inteligência artificial. E a tendência disso é ficar cada vez maior, melhor. Mas qual a questão? Gente, as deepfakes, elas são a pontinha do iceberg. Não é o problema. A gente tem que ver Trump... Não, mas antes eu quero que você explique do chatbot. Então, aí a gente vai entrar nas eleições propriamente. Chatbots são robôs inteligentes, que eles assumem a personalidade, eles assumem uma persona, né? Em tese... Que é quando a gente entra lá numa loja do varejo, então só para a gente esclarecer para a nossa audiência. Quando você entra numa loja hoje do varejo lá no site, né? Se vocês nos assistindo agora entrarem lá em qualquer loja de varejo, geralmente tem lá uma bonequinha, bonequinho ou um WhatsApp, que tá lá, que ajuda, como posso ajudar? E esse é um chatbot. Isso é um chatbot, mas você tem coisas muito mais simples, que é, por exemplo, você no seu banco, na sua operadora de celular, o tempo todo você usa o autoatendimento. Esses são os bots, né, os chatbots. Você tem hoje uma modalidade que são os neurobots. E assim, qual foi... Esse é que assusta. Conta por quê? Porque eles são como se fossem pessoas. Eles têm rede social, eles namoram entre eles são programados com hormônios, né? É muito difícil você detectar que você não está falando com um humano. Entendeu? E assim, as missões deles são muito curtas, são muito rápidas. Mas por que eles são programados com hormônios? Porque você precisa, às vezes... Como é que eu boto hormônio dentro de uma máquina? Você não coloca o hormônio, você coloca a simulação de comportamento que o hormônio dá.
Ah, tá. Perfeito. Entendeu? Ou seja, você colocou mais testosterona, ele vai ficar mais agressivo. Você colocou mais endorfina, vai ficar mais romântico. Você tem os robôs esquizofrênicos, esses são os melhores de trabalhar para guerrilha, por exemplo. Né? E aí eu gostei muito dessa sua fala, porque vamos pontuar aqui para o pessoal. Primeiro, eu vou só introduzir, então, para quem está em casa, só para a gente fazer um resumo. A gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial, gente, nada mais é do que uma programação de computador, né, dos famosos algoritmos, feito por uma pessoa. Então, a gente fala em inteligência artificial, mas por trás de uma inteligência artificial existe um ser humano que vai lá e programa através de algoritmos. Nós temos a inteligência artificial, que a gente chama de AutoML, né, que é o Machine Learning. O que é o Machine Learning? Quando a máquina aprende, né, traduzindo no português claro. Você tem o Auto Machine Learning, que é o quê? A máquina, você dá ali para ela alguns comandos iniciais, é como se você estivesse educando uma criança. Você ensina ela a falar, só que daqui a pouco ela começa a falar palavrão, ela começa a falar vai Corinthians e você nem ensinou isso, né? Tô falando do meu filho, obviamente. É exatamente isso. Né? Quando você vê, ela já tá falando um monte de coisa que ela aprendeu o quê? Do ambiente. E a máquina também, hoje, a inteligência artificial tem esse poder. Você ensina os comandos básicos, você depois coloca ela na rede, né? Ela começa a assimilar, como você mesmo pontuou, teses, artigos, publicações, etc. E, de repente, ela aprende sozinha. Como uma criança, ela sai aprendendo a viver sozinha. Essa é a inteligência artificial que se auto-ensina, né? Autodidata. Auto-ensina, não, autodidata, digamos assim. Só para, a grosso modo, só para a nossa audiência entender o que é uma inteligência artificial. E aí, nós temos aí agora a questão de que nas eleições, né, assim como na nossa vida cotidiana, como bem pontuou o senhor e o doutor Coriolano, a gente tem a inteligência artificial para tudo. Inclusive, ela tem facilitado o dia a dia das pessoas, né? No campo da medicina, há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava no mercado de tecnologia, lá nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles tinham um banco de dados de todos os tipos de câncer. E aí eles colocaram a inteligência artificial para entender, conhecer os cânceres e como é que se diagnosticou cada caso. Ela aprendeu aquilo, então ela, a partir daquele banco de dados de imagens e de diagnósticos, ele conseguia precocemente saber se uma pessoa poderia ou não desenvolver um determinado tipo de câncer. É uma aplicação na medicina. E aí, obviamente, tem um lado positivo, que é isso que a gente está falando da medicina, mas tem um lado negro da força, que é o mau uso da tecnologia. E o Tribunal Superior Eleitoral teve que adaptar, né, a normatização dos pleitos para que essa inteligência artificial não manipulasse opiniões e resultados, né? E uma das coisas que vem na resolução é justamente do chatbot que a gente está aqui falando. E aí eu queria que você explicasse, você estava me contando que a gente tem lá o chatbot na sua maior singularidade, que é aquele lá que vai ajudar na loja, no varejo, etc. Mas já tem esse aí que você contou pra gente nos bastidores e a gente estava estarrecido lá. Porque eles manipulam a opinião dentro de chats. É mais do que isso. O que acontece? Do mesmo jeito que a ciência mapeou o genoma humano, a inteligência artificial mapeou as emoções humanas, né? Por exemplo, na questão do Trump, eles trabalharam com uma lógica dos 5 grandes, que é a estratégia mais fuleira que tem dentro da área de psicologia comportamental ou de neuromarketing, que são os 5 grandes. São as 5 características que todas as pessoas, todos os seres humanos têm, e você tem um alfa, que é o aventureiro, que é o protetor, que é... E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, mapearam todos os adultos dos Estados Unidos, e por isso que eu falo que a deepfake não é o calcanhar de Aquiles da inteligência artificial, e as pessoas têm muita dificuldade de ver, porque elas acreditam no que é palpável, né? O que eles fizeram? Eles pegaram, por exemplo, a liberação, a defesa do porte de arma.
Eles fizeram uma propaganda para o protetor dizendo, olha, o porte de arma é necessário para que a gente proteja a nossa família. Para o aventureiro, nós temos a liberdade a gente tem que defender a liberdade de ter arma. E por aí foi. Ou seja, pegou as bandeiras legítimas. Que é muito similar ao que o Dr. Coriolano falou no início da explicação. Ele pega a inteligência artificial, olha, eu quero pegar esse texto e quero fazer de uma maneira informal para o Wilson, eu quero fazer com humor para o humano. Então, ele pega o mesmo conteúdo e... Ele assume essa característica conforme o seu prompt, o seu comando. O Wilson, que é um marqueteiro dos bons do país, qual é a coisa mais importante para ele? Ele conseguir segmentar, entender o público e ele conseguir direcionar o conjunto de mensagens para esse público.